Mateus, capítulo de número 6, verso de número 5 ao verso de número 13. Quantos acharam? Digam amém. Pouca gente achou, irmãos. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 6, verso 5. Quantos acharam? Digam, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, calma que eu também vou. Agora todos acharam. Diz assim o texto: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Todos digam amém. Senhor nosso Deus e Pai, graça nós damos a Ti, ó Pai, por esta hora em que estamos na Tua presença. E eu peço a Ti, Senhor, mais uma vez, que o Senhor use, ó Pai, a minha instrumentalidade para transmitir, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que todo mal, que todo empecilho das trevas seja, Senhor, desfeito nesta noite. E que o nosso pensamento seja levado cativo a Ti, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que essa palavra produza o efeito a qual ela foi lançada aqui esta noite. Senhor, e que o Senhor possa, Pai querido, admoestar os nossos corações daquilo que precisamos, necessitamos. Senhor, fica conosco. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Eu gostaria de iniciar esta mensagem. E o título que eu vou colocar a esta mensagem é um pouco tanto quanto paradoxo. Por isso que eu pedi a atenção dos irmãos. Mas os irmãos vão entender em nome de Jesus. O título que eu dei a esta mensagem é: não ore o Pai Nosso. Eu vou começar essa mensagem contando uma história de um pastor, um pregador, que foi visitar a Inglaterra. Ele esteve ali em Londres, e era uma noite muito fria, muito escura. Ele estava numa rua muito escura, e ele precisava de um número de telefone que estava anotado num papel em seu bolso. Nós estamos falando de muito tempo atrás, porque ainda não se existia o telefone celular, senão ele pegaria o celular, ficaria mais fácil. Mas nessa cabine telefônica ele entra, muito escuro, e ele tateia em seu bolso, e ele consegue pegar ali um pedaço de papel. Mas por estar muito escuro, ele não conseguia enxergar. Ele começa a olhar para a cabine telefônica. Ele encontra ali uma lâmpada, mas ele não acha, irmão Mário, nenhum interruptor naquela cabine telefônica. E ele fica procurando uma forma de acender aquela cabine. Quando de repente passa um transeunte, uma pessoa na rua, vendo a sua dificuldade, a sua necessidade, e fala assim para ele: Senhor, para ligar a luz, o Senhor precisa fechar a porta da sua cabine. Quando esse pastor ele fecha a porta da sua cabine, logo a luz acima dele se acende,
E em cima dessa história, depois os irmãos vão entender, eu quero adentrar nesta palavra esta noite, na oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, irmãos, ela não é uma oração pública. A oração do Pai Nosso, ela não foi ensinada por Jesus aos seus discípulos como uma oração pública. Mas a oração do Pai Nosso, ela é uma oração de intimidade entre o suplicante, aquele que suplica, e aquele que pode fazer alguma coisa. É uma oração de intimidade entre o suplicante, adorador, ao seu Deus. E olhando para esse texto que nós lemos, se você puder manter a sua Bíblia aberta, eu gostaria de passar para os irmãos algumas lições que Cristo deixou para nós concernente à oração. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos entender aqui que a oração ela não pode ser motivada pela ostentação. Ou seja, a oração ela não pode ser motivada pelo desejo, pelo motivo de alguém querer se aparecer por causa da oração. Vocês notem que no verso 5, Jesus ele vai dizer: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E ele diz: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo que a oração ela não pode ser como uma forma de exibicionismo ou demonstração de espiritualidade da parte de alguém. E Jesus estava denunciando essa prática feita por estes homens, e ele denuncia como uma prática de hipocrisia. Transliterando hipocrisia no grego, quer dizer aquele que encena, faz teatro. Os irmãos conhecem o famoso ator, né? Às vezes quando chega na igreja ele abre o bocão para orar, mas em casa ele não ora, né? Ele não fala com Deus em nenhum lugar. O único lugar que ele fala é somente quando tem alguém perto. Então Jesus vai condenar esta prática, irmãos, da oração como uma forma de exibicionismo. Ele ensina também no verso de número 6 que a oração que prevalece, ou seja, que a oração que fica de pé diante de Deus, é a oração da intimidade. Quando ele diz assim, quando porém orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Ou seja, seja num quarto, seja na sala da sua casa, seja numa floresta escura, seja naquela cabine de telefone em que aquele pastor entrou, seja no deserto, seja onde for, a oração que vai prevalecer perante o Senhor é a oração de intimidade. A Bíblia vai dizer que Jonas fez uma oração dentro da barriga de um grande peixe. E a oração que Jonas fez dentro da barriga do peixe foi uma oração de tamanha intimidade, que a oração de Jonas rasgou ali o ventre do peixe. A oração de Jonas subiu toda a altura do mar, e ela chegou até a altura do céu, e Jonas foi ouvido por seu pai que estava no céu. A oração de Jonas subiu até a presença de Deus. Como esse pregador que estava nesta cabine de telefone, nós cremos que quando nós oramos com intimidade, a luz divina de Deus, ela se acende sobre nós, e Deus nos dá um escape, Deus nos dá uma saída, Deus nos dá um direcionamento, Deus nos ensina, Deus nos conduz através da nossa oração. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, para você que está me assistindo esta noite, quando você ora na intimidade com seu Pai, Ele te dá uma luz, Ele te dá um caminho, e Ele abre as portas para você tomar a direção correta em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que quando você ora com intimidade,
a resposta do céu, ela chega até a tua vida, e não há como ninguém segurar, não há como o diabo impedir, não há como nada impedir, porque quando nós oramos com intimidade, Deus escuta o nosso clamor, e Ele traz sempre uma resposta para as nossas vidas. Este ensino de Jesus também aos seus discípulos, ele vai mostrar, irmãos, que Jesus, ele não se sensibiliza com oração forte, né? Tem uns irmãos que têm uma mania de falar: pastor, faz uma oração forte para mim. Eu não sei o que é oração forte. Jesus não se sensibiliza com isso. Olha o que Jesus diz no verso de número 7, irmãos: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensavam que por muito falar seriam ouvidos. E aí ele fala: não faça como eles. Qual que era a prática, irmão, dos pagãos e dos gentios quando eles iam orar? Eles tentavam sensibilizar os seus deuses através do muito gritar. Eles tentavam sensibilizar os seus deuses com palavrórios repetitivos, alguns deles até com rituais de autoflagelamento, ou seja, eles se machucavam e se batiam, pensando que com isso os seus deuses os ouviriam. Jesus aqui, ele vai censurar justamente essas vãs repetições, ou seja, essa tagarelice no falar das pessoas. Então Cristo vai deixar para nós um modelo de oração. Mas é interessante os irmãos prestarem atenção em algo, que esse modelo de oração que Jesus nos deixa em Mateus capítulo 6, verso 9 adiante, nunca foi a intenção de Jesus que esta oração se tornasse uma reza, ou seja, uma reza onde nós repetíssemos esta oração o tempo todo. Quando Jesus ensina esta oração aos seus discípulos, Jesus aqui, ele vai ensinar algo muito interessante, que esta oração, ela requer de nós grande inteligência e um conhecimento a respeito do reino dos céus. É interessante que, se você pegar a sua Bíblia, e se você quiser anotar aí, você pode anotar, você vai ver que através desta oração, Jesus vai revelar a posição daquele que suplica a Ele, qual é a posição que esse suplicante deve se colocar. No verso de número 9, a primeira posição que um suplicante se coloca é a posição de filho, quando Jesus diz: Pai Nosso. A segunda posição que o suplicante deve se colocar é a posição de súdito, quando Jesus diz: venha o teu reino. A terceira posição que todo suplicante deve se colocar na hora de orar é na posição de adorador, quando Jesus diz: santificado seja o teu nome. A quarta posição que todo suplicante deve se colocar é na condição de servo, quando Jesus diz: seja feito a sua vontade. A quinta posição que todo aquele que suplica a Deus deve se colocar é na posição de dependência, quando Jesus diz ao Pai: dê a nós o pão nosso de cada dia. A sexta posição que todo suplicante deve se colocar é na posição de pecadores, quando Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas. E a outra posição que todo suplicante deve se colocar é quando Jesus diz: não nos deixe cair em tentação, ou seja, é quando todo suplicante reconhece perante Deus a sua fragilidade como homem e a sua fragilidade espiritual diante de Deus. Baseado nesse texto que nós lemos, eu gostaria de começar a pregar para você esta noite, em cima do tema que eu falei: não ore o Pai Nosso. Eu gostaria de pedir para você esta noite que me ouve, você esta noite que está aqui, não ore Pai Nosso. Se você não se arrepender
e aceitar a autoridade de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Nós não podemos orar o Pai Nosso, porque orar o Pai Nosso, irmão Mário, se nós não entendermos a posição de filho, a posição de arrependimento e a posição que Deus exerce sobre nós de autoridade, nós não podemos orar o Pai Nosso, porque orar o Pai Nosso implica em proceder perante a Ele como filhos de Deus. Dizer Pai Nosso numa oração implica em reconhecer a autoridade dele como Pai sobre nós e reconhecer a nossa limitação como filho diante da autoridade que ele detém sobre as nossas vidas. Está certo que o mundo hoje vive uma crise de autoridade. Tem pai que já não manda mais em casa, tem pai que é o filho que manda em casa. O mundo hoje vive uma crise de autoridade, onde os filhos hoje não reconhecem muito mais a autoridade de um pai. Mas eu sou de um tempo que meu pai não precisava nem falar. Quando meu pai só olhava para mim, eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer e como eu tinha que proceder. Portanto, nós só podemos orar Pai Nosso quando nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai e Ele é a autoridade máxima sobre as nossas vidas, e todo o nosso respeito, toda a nossa adoração deve ser dada, entregue somente a Ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Orar e dizer Pai Nosso implica também num correto relacionamento com os irmãos a qual nós temos nesse grande corpo de Cristo. Porque quando nós dizemos Pai Nosso, nós estamos chamando os outros de irmãos, e nós devemos ter o correto relacionamento com os irmãos nossos no sangue de Cristo Jesus. Como está o seu relacionamento com o seu irmão do lado, com o seu irmão da frente, com o seu irmão de trás, com o seu irmão que não veio hoje, com o seu irmão que está em casa? O seu relacionamento está bem com ele? Se o seu relacionamento não estiver bem com o seu irmão, você não pode ousar a dizer Pai Nosso, porque o que Deus quer é que todos nós vivamos em união. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A gente maltrata o irmão, a gente fala assim: eu não gosto daquele irmão, e depois a gente fala assim: Pai Nosso. Há alguma coisa errada na nossa oração quando nós assim procedemos. É mais fácil nós dizermos Pai meu que está no céu. Mas se o Pai é seu, Ele é meu também. E se Ele é meu, Ele é seu também. E se Ele é do irmão Mário, Ele é de você que está me assistindo também. Então nós somos uma grande família, todos unidos pelo sangue de Cristo Jesus, que nos comprou na cruz do Calvário. E é por isso que nós podemos dizer Pai Nosso, porque Ele é Pai de todos nós, em nome de Jesus. Então não ore o Pai Nosso, não diga Pai Nosso, se você não se coloca na posição de filho, e se você não tem um correto relacionamento com os irmãos a qual Cristo também chamou para que fizesse parte deste reino de luz. Nós não podemos orar o Pai Nosso e não podemos orar que estais no céu se nós realmente, irmãos, não pensamos nas coisas que são do céu. Você não pode dobrar o seu joelho e dizer assim: que estais no céu. Se tudo que você pensa, se tudo que você vive está limitado a esta vida terrena, a este tempo presente, se você só pensa nas coisas que são materiais e não pensa nas coisas que são celestiais, se a morte e a ressurreição de Cristo não fazer o seu coração vibrar, se quando você pensa num culto de Santa Ceia, você não sente o seu coração vibrar pelo tremendo amor de Deus por você, que deu o teu Filho na cruz do Calvário para nos salvar, nós não podemos dizer que estais no céu. Por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima. Sabe por que tem muitas pessoas que se perdem, irmãos? Porque só pensam nas coisas que são de baixo. Muitas vezes só lembram do céu quando estão na igreja,
Só lembro do céu quando houve um hino que fala do arrebatamento. Mas nós estamos como peregrinos nesta terra, porque nós sabemos que o nosso lar celestial, ele está preparado por Jesus de Nazaré no céu. Então nós andamos aqui pensando nas coisas que são do céu. Olha que interessante é. Tem alguém aqui que não é de Piracicaba? Tem alguém aqui que não é de Piracicaba? Aqui todo mundo é piracicabano? Mas tem a irmã Nalva. Mas olha que interessante. Se você saiu muito novo da sua cidade, não tem como. Mas se você já saiu com uma certa idade da sua cidade, olha que interessante que é. A não ser que a sua cidade anterior seja muito ruim, né? Se ela for muito ruim, você nem vai se lembrar dela. Mas eu lembro que quando eu saí de Piracicaba e fui para uma outra cidade, era uma outra cidade muito boa também, a minha cabeça sempre estava onde, irmãos? Em Piraci, porque aqui era o lugar que a Giovana, na época a gente namorava, ainda morava. Aqui era o lugar que eu tinha feito a minha vida. Então estava lá do outro lado em Bebedouro, mas sempre eu estava pensando aonde? Em Piracicaba. Porque é minha terra. Eu vim para cá com 11 anos de idade. Estou com 40 anos. Na época eu tinha 23 anos quando eu fui para Bebedouro. 21 anos, perdão, quando eu fui para Bebedouro. Eu já tinha 11 anos de Piracicaba, tinha meus amigos aqui, fiz a escola aqui. Então eu estava lá em Bebedouro, mas todo o meu pensamento era voltado para Piraci. Quando eu chegava sozinho no meu apartamento, eu ligava a televisão, assistia alguma coisa, mas minha mente estava, na minha família, estava aqui em Piracicaba. Então o cristão, ele é a mesma coisa, irmãos. Ele sabe que ele está nesta terra, mas ele sabe que esta terra não é dele. Ele sabe que ele anda nessa terra, mas ele sabe que a terra que ele vai andar, o lugar que ele vai andar, as ruas são de ouro, os seus muros são de jaspe e cristais, e lá não há choro, lá não há doença. Então o seu pensamento, irmão Mário, ele está fincado nas coisas que são celestiais. Por isso que ele anda nessa terra, mas ele vive como se estivesse no céu. Ele anda como se estivesse em nuvens, porque ele pensa nas coisas que são celestiais. Deus está no céu. Isso é uma verdade. Mas os seus olhos estão como chamas de fogo a passear sobre a terra. E Ele sabe exatamente aquilo que você fez hoje. Ele sabe exatamente aquilo que você fez ontem. Ele sabe exatamente das nossas mazelas, das nossas fraquezas. Ele sabe de tudo o que acontece aqui. Então o mínimo que nós temos que fazer andando nessa terra é temê-lo, reverenciá-lo e adorá-lo. Adorá-lo. O que é temer, irmãos? O que é temer a Deus? Eu vou exemplificar aqui de uma maneira bem fácil. O que é temer e o que é ter medo, porque são duas coisas totalmente opostas. Um filho pode obedecer o pai por causa de medo, mas ele pode obedecer o pai por temor. O filho que obedece o pai por medo, quando ele está na frente do pai, ele é um santo, mas deixa ele sair de perto. Agora o filho que tem temor, ele é diferente. Você pode deixar ele lá para Santos, você pode deixar ele lá para Inglaterra, e mesmo lá, sem a visão de ninguém, quando ele pensar em fazer alguma coisa errada, ele vai falar assim: não é assim que meu pai me ensinou, não é assim que meu pai gostaria de me ver, não é assim que meu pai me educou, então eu não vou fazer por respeito ao meu pai. Meu pai não está vendo, eu podia fazer, mas eu vou segui-lo e eu vou fazer da maneira que ele me ensinou, porque eu tenho temor por tudo aquilo que meu pai um dia me ensinou. Agora, irmãos, o problema é que tem crente que acha que Deus não está vendo, e daí na oração ele fala que estais no céu. Ele está no céu, irmão, mas ele contemplou o seu dia hoje, ele contemplou o seu dia de ontem, ele contemplou o seu dia de antes de ontem. Ele sabe como você está andando, ele sabe no que você está vivendo, ele sabe o que você está fazendo, ele sabe como anda as nossas vidas, porque os seus olhos estão como chama de fogo sobre esta terra, em nome de Jesus. Não ore o Pai Nosso e não diga santificado seja o teu nome, irmãos, se você não estiver disposto a santificar o nome de Deus em todas as ações da sua vida.
que significa santificar o nome de Deus na nossa vida? É viver de maneira tal que as pessoas, ao passar por nós, possam sentir o bom perfume de Cristo em nossas vidas. O que significa santificar o nome de Deus? Paulo disse muito bem. Paulo ensinou isso, irmão, tão claro como a água. Ele disse assim, ó: quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para o que? Glorificar o nome do Senhor. Santificar o nome do Senhor em nossas vidas, irmãos, é fazer como José fez, quando ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar. Mas José resolveu santificar o nome de Deus em sua vida e ele saiu correndo. Santificar o nome de Deus é fazer como Daniel fez, quando é oferecido para ele aqueles manjares, irmão Mário, e ele mesmo na corte do rei, ele rejeita aqueles manjares, porque ele sabia quem ele servia, e ele sabia que tinha uma cidade celestial preparada para ele, e ele precisava santificar o nome do Senhor nas suas ações. Quando nós santificamos o nome de Deus, irmãos, quando não há outros deuses dominando as nossas vidas. Tem pessoas que Mamon domina a vida dela, o dinheiro domina a sua vida. Tem pessoas que os bens materiais desta terra dominam a sua vida. Tem pessoas que as aventuras dominam a sua vida. Outras, os prazeres da carne dominam a sua vida. Mas nós podemos dizer: santificado seja o teu nome, quando nós andamos numa vida santa perante ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Hoje parece que falar em santidade na igreja virou um pecado, mas o nosso Deus continua santo, as suas vestes são santas, nele não há pecado, nele não há nenhuma mancha, e ele virá buscar uma igreja sem pecado algum, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Essa igreja que Cristo virá buscar. Nós não podemos orar: venha o teu reino, se nós não ansiamos, irmãos, pelo estabelecimento do reino de Deus aqui nesta terra. Tem muitos cristãos, irmãos, que são prósperos, muitos cristãos que estão bem instalados, mas não dispõem de nenhum sacrifício em prol da causa cristã. São cristãos que não ofertam, cristãos que não dizimam, cristãos que não oram, cristãos que não saem para evangelizar. Eles vivem uma vida nababescamente cristã, mas as suas ações não demonstram na prática que eles querem que o reino de Deus seja realmente estabelecido nesta terra. São cristãos que não colaboram com nada a respeito do reino de Deus. Você já viu muitas vezes aquele cristão que diz assim: não, eu não gosto de me envolver com nada, eu gosto de ir, eu sento lá, assisto o culto e eu não gosto de fazer nada, eu só vou lá para assistir o culto e eu vou embora para casa, né? É igual os católicos, tem o praticante e o não praticante. Esse é o evangélico não praticante. Não, eu não me envolvo com nada. Não, irmão, nós só podemos dizer: venha o teu reino, quando nós nos envolvemos com esta causa, e quando nós fizermos de todo o nosso possível, de tudo quanto estiver ao alcance das nossas mãos, para que este reino seja estabelecido aqui nesta terra. Quer seja orando pelos missionários que vão evangelizar, quer seja abençoando a vida deles com oferta, quer seja evangelizando o seu vizinho, quer seja tocando, quer seja adorando a Deus na sua casa, quer seja limpando a igreja, quer seja fazendo alguma coisa, mas você está se movimentando para que o reino dele seja estabelecido aqui nesta terra. Nenhum soldado se alista para ficar sem fazer nada. Todo soldado que alista, mesmo quando não tem guerra, ele passa pelo seu treinamento, e ele tem que todo dia passar por um treinamento rígido. Então, quando nós oramos: venha o teu reino,
Nós precisamos contribuir para que o reino de Deus, ele seja estabelecido aqui nesta terra, e ele vai ser estabelecido um dia, e nós reinaremos com Cristo aqui nesta terra, e nós estaremos com ele num novo céu e numa nova terra, usufruindo de tudo aquilo que este reino tem para nos dar. Nós não podemos orar, irmãos, seja feita a tua vontade, se nós não aceitamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Você já reparou que muitas vezes nós oramos, seja feita a tua vontade, porém se essa vontade vir com dissabores, você já reparou como que a gente reclama? Eu vou contar aqui para os irmãos uma história de uma moça, se eu não me engano é na Pensilvânia. Essa moça, ela namorava um jovem da igreja, e faltando 2 meses para ela se casar, ela procurou aconselhamento, e o pastor orientou ela, falou: filha, você está em dúvida? Comece a pedir a Deus para que Deus faça a sua vontade. E essa moça começou a orar, era uma moça que cresceu na igreja, temente a Deus, e essa moça começou a orar: Senhor, seja feita a tua vontade. E um belo dia, irmãos, faltando 2 meses para o seu casamento, um pouco antes ela foi para o pastor pedir um conselho, para saber se era isso mesmo, e faltando 2 meses apenas para o seu casamento, o noivo dela traiu essa moça, uma outra moça, e essa menina ficou desesperada. Essa menina, num momento de loucura, tomou muitos remédios, um coquetel de remédio. Seus pais conseguiram chegar em casa a tempo de socorrê-la, levar ela para o hospital. E ali no hospital, essa moça entrou num estágio de depressão, depois de passar alguns dias na UTI. E o pastor foi ali fazer uma visita para ela. E o pastor chegou até a cama em que ela estava, a maca, orou por ela, e ela começou a se queixar com o pastor. E o pastor falou assim: filha, você não estava orando, seja feita a tua vontade? Ela falou assim: eu estava, pai. Você vai, pastor? Ele falou assim: então pare de se fazer de vítima e tome o rumo da sua história, porque se você estava pedindo, Deus sabe o que faz, embora agora você não entenda. Mas não fique aí se fazendo de vítima, não se coloque no lugar de vítima, mas agradeça a Deus por ter livrado você deste relacionamento. E a moça reuniu forças, e ela saiu do hospital. 1 ano depois, essa moça recebe a notícia de que aquele jovem que era noivo dela casou-se com a moça. E 1 ano depois de casado, este jovem, num ataque de fúria e ciúmes, matou a sua esposa. Ela foi correndo aos pés do pastor e falou assim: pastor, agora eu entendo que Deus realmente me deu um livramento. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? A gente sabe falar, mas não consegue agir de acordo com aquilo que nós falamos. Nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, e quando a vontade dele é diferente da nossa, nós começamos a questionar Deus, nós começamos a perguntar para Ele o porquê que aconteceu, não era assim que eu queria. Mas nesta noite, se você entregou na mão dele e disse: seja feita a tua vontade, eu quero dizer para você que mesmo aquilo que vem em forma de maldição para a tua vida, Deus pode transformar em bênção, porque é a vontade dele que vai ser feita na tua vida, em nome de Jesus. O problema é que nós entregamos, mas não entregamos. Nós oramos, irmão, e é lindo. O cristão, né, ele ora e fala: Senhor, eu quero aquele emprego, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Daí quando ele sabe que outro assumiu aquela vaga, ele fica bravo com Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: os caminhos do Senhor, embora pareçam te levar muitas vezes para o deserto, eles são caminhos de bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Os caminhos do Senhor, embora muitas vezes pareça contradizer tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você quis,
São caminhos que vão te levar para o lugar que Deus quer colocar você, porque você só consegue ver o hoje, você só consegue ver o agora, mas Deus já está te vendo amanhã, depois de amanhã, Deus já está te vendo 10 anos lá na frente, em nome de Jesus. José teve um sonho, contou para o seu pai, contou para os seus irmãos, e depois disso veio a perseguição dos seus irmãos, depois disso veio a perseguição de Potifar, depois disso veio a prisão. Mas tudo estava sendo feito, Rafael, de acordo com a vontade do Altíssimo. Está aí José, que vai ser governador do Egito. Está aí José, que está andando desta forma, mas vai ser governador do Egito. Aquilo que está vindo como maldição, Deus vai transformar em bênção, em nome de Jesus. Se você orou, seja feita a tua vontade, irmão. Para de questionar. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, anda, leva Ló consigo. Deus não mandou ele levar Ló, ele levou seu sobrinho. No meio do caminho teve uma separação, mas Deus estava fazendo o que? A vontade dele na vida de Abraão. Abraão olha para lá e fala para Ló e fala: Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe por quê, irmãos? Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé, porque aquele que fala: Senhor, seja feita a sua vontade, ele não olha para o caminho que ele está andando, mas ele olha para o final da promessa, e o final da promessa é bênção. Eu quero dizer para você que não importa onde você está andando agora, não importa a situação que você está, não importa como você está vivendo, não importa a prova que você está passando, se você estiver no centro da vontade de Deus, o final é de bênção, o final é de vitória, o final é de alegria. José governou o Egito, o final é de bênção. Abraão foi reconhecido nos heróis da fé, e Abraão foi reconhecido como pai da fé. O final é de vitória, em nome de Jesus. Não ore o Pai Nosso de cada dia, irmãos. Nos dai hoje. Se você não crer fielmente que Deus é o seu provedor, não diga: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se você não crê naquele que te apresentou para Abraão, ali em Gênesis capítulo de número 22, quando Abraão pega o seu filho e vai até o monte Moriá para sacrificar Isaque, e ali Isaque olha para o seu pai e diz: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, mas e o cordeiro? Onde está o cordeiro, pai? Abraão olha para ele e diz: fica tranquilo, o pão nosso de cada dia ele vai nos dar hoje. Você não entendeu? Fica tranquilo, o cordeiro Deus proverá. Eu estou dizendo para você essa noite que Deus vai prover aquilo que você precisa. Você não vai passar necessidade, você não vai passar fome, você não vai ter falta. Deus vai prover na tua vida, assim como proveu o cordeiro para Abraão. Deus vai prover na tua vida, porque Ele é Jeová Jiré, e Ele prove para os filhos. Você não vai mendigar, você não vai passar necessidade, você está longe do alcance da penúria, em nome de Jesus. Você não pode dizer o pão nosso de cada dia, se você não crê que assim como Ele alimenta os pardais, Ele pode alimentar você também. Se você não crê que assim como Ele veste os lírios do campo, Ele pode vestir você também. Se você não crê que assim como Ele curou no passado, Ele pode continuar curando hoje também. Se você não crê que Ele é o maior provedor para a humanidade e para a nossa vida, você não pode dizer a Ele: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O problema é que nós dizemos isso, mas no primeiro aperto nós vamos procurar alguém que nos possa ajudar. Na primeira situação de falta de alguma coisa, em vez de recorrer muitas vezes a Ele, nós recorremos a quem não pode nos ajudar. Mas se você estiver passando falta de alguma coisa esta noite,
creia que Deus está te vendo. O nosso Pai Celestial, Ele te contempla. E se você pedir, você vai receber dele em nome de Jesus. Se você nesta noite se colocar na posição de filho, de servo, de adorador, de dependente, você vai pedir e Deus vai mover céus e terra, mas Deus vai fazer por você. Assim como Ele alimentou o povo no deserto e dava ao povo maná, e dava ao povo cordonizes, e dava ao povo água, Ele vai sustentar você também em nome de Jesus. Não ore e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você não pode orar isso, irmãos, se você não consegue perdoar a ofensa de ninguém. É muita hipocrisia, né? A gente dobrar os nossos joelhos e falar assim: Senhor, perdoa as minhas dívidas. Olha o peso que tem isso, irmãos. Senhor, perdoa a minha dívida, assim como eu perdoo os que me devem. Você está falando assim para Jesus, para o seu pai: faz comigo a mesma coisa que eu faço com os outros. E aí você tem que estar bem tranquilo, Mário. Eu não sei como que você acha. Se você guarda rancor, irmão, guarda ressentimento, se você não perdoa ninguém, como que você pode ajoelhar e dizer: Senhor, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aqueles que me ofendem? Você não pode dizer isso. Deus vai olhar para você e vai falar assim: você quer que eu perdoe da mesma forma que você está perdoando? Eu vou perdoar você da mesma forma que você está perdoando. Você tem certeza? Faz uma reflexão com você mesmo nesta noite. Como você está lidando com aqueles que muitas vezes te ofendem? Jesus nunca disse que nós estaríamos livres da ofensa, mas Ele disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ele nunca disse que ninguém ia tramar contra nós, mas Ele disse que nós devíamos perdoar aquele que nos ofende. Assim como Ele perdoou os meus pecados, assim como Ele perdoou a minha mazela, e a Bíblia diz que dos meus pecados Ele nem se lembra mais, nós devemos perdoar aquele que nos afligiu, porque senão nós não podemos dobrar os nossos joelhos, dizer: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado, Senhor, aqueles que me devem. É uma hipocrisia, irmãos, da nossa parte. A Bíblia vai dizer em Mateus, abra sua Bíblia, Mateus 6,14. Vai lá no finalzinho, A Bíblia diz assim, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Por isso que a Bíblia é um livro, meu Mário, fantástico. Porque às vezes eu digo, tem muitas pessoas orando, irmãos, e a oração é impedida porque ela não perdoou a ofensa daquele que o ofendeu. E daí também os pecados seus não podem ser perdoados. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e... Então você ora, e a sua oração não chega no céu, porque você não perdoou aqueles que te ofendeu. E não adianta, irmão, você ser bonzinho com todo mundo, mas se você não perdoar quem te ofendeu, não adianta de nada. Não adianta você ser muito bom com todos que te ofendeu, mas deixar um para trás. Não adianta. Você tem que perdoar a todos. Se você perdoar a todos, você vai poder dobrar o seu joelho e dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado todo aquele que me ofendeu. Sabe qual que é o grande problema, irmão, da falta de perdão? É que a falta de perdão não prejudica o outro, prejudica quem não libera o perdão. Eu vou dar um exemplo prático aqui, que eu gosto de exemplo, que fica fácil até para uma criança entender. Se eu faço alguma coisa grave contra o irmão Mário, muito grave contra o irmão Mário, eu que fiz aquele ato grave contra ele, irmão, 2 dias depois eu já esqueci. Mas o irmão Mário que foi ofendido, ele continua carregando esse peso com ele. E se ele não liberar perdão, se eu estiver falando besteira, pode falar aí. Se o irmão Mário um dia vê eu no Facebook comendo um camarão,
ele vai dizer: esse cara está comendo um camarão, fez tudo isso para mim, ó como eu tô. Olha esse cara andando de carrão e ó como eu tô. E eu tô lá vivendo, irmão, porque eu já esqueci do que eu fiz. Só que ele está sofrendo. Ele está carregando eu preso dentro do coração dele. Eu durmo e ele não dorme. Se ele me vê no shopping, irmão, ele perdeu o passeio dele com a família, porque ele me viu. Então ele perdeu o passeio dele, porque ele está carregando eu, e eu vi ele no shopping, nem. Agora, quando você libera o perdão, você abre a gaiola do seu coração e deixa essa pessoa ir embora, deixa a mágoa ir embora. Você não deixa criar raiz de amargura sobre a sua vida. E ainda mais, você é perdoado por Deus. Você consegue ter intimidade com o Pai. Os seus pecados são perdoados por Ele, e a sua oração chega até o trono da graça de Deus. Não ore, não nos deixe cair em tentação. Se a tua intenção, irmãos, é pecar habitualmente. Você já percebeu que tem cristão que ele corre atrás de tentação? Tem cristão que ele corre atrás do pecado. Muitas vezes o pecado está aqui, Deus está dando livramento, irmão Mário, e o pecado está lá na frente, e ele apressa o passo para ver se alcança o pecado. Diferente de Jó, que a Bíblia trata como um homem íntegro, correto e fiel a Deus. Muitos agem como a mulher de Ló, que quando o anjo estava dando livramento para ela, o anjo falou assim: não olhe para trás. Ela conseguiu, irmãos, ir atrás do pecado. E os irmãos sabem o final da história. Conta-se uma história de um professor muito admirado e amado por seus alunos, por causa do seu ilibado caráter. Ele lecionou por 45 anos numa escola, e era uma escola que vários professores eram mandados embora e eram denunciados até nos Estados Unidos por sair com as alunas. E esse professor passou esses 45 anos nessa escola sem dar nenhum problema. Todo mundo que olhava para ele admirava o caráter deste homem. E certa vez um aluno chegou para ele e questionou esse professor, perguntando para ele se ele não sentia vontade de deixar ser levado pelas tentações que já tinham derrubado os vários professores naquela escola. E esse professor, ele deu a seguinte resposta para este aluno. Ele disse assim: conheço algumas coisas sobre essas tentações, a ponto de que quando elas começam a me rodear e batem a porta do meu coração, logo eu respondo: o lugar está ocupado. O aluno não entendeu. O aluno falou: não entendi, professor. Ele falou assim: é simples. Se Cristo ocupar totalmente o seu coração e a sua alma, você com certeza vencerá todas as tentações. O motivo de eu estar nessa escola há 45 anos e ter resistido a todas as tentações que adivinham aqui sobre a minha porta, que chegavam até próximo de mim, era que toda vez que elas chegavam muito próximo do meu coração, eu me lembrava e dizia a elas: o meu coração está ocupado, o lugar está ocupado. Em nome de Jesus, você só pode dizer: não me deixe cair em tentação, se o seu coração estiver totalmente ocupado pela presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se ele não estiver totalmente ocupado por Deus, irmãos, pode ter certeza que quando a tentação bater, você vai ceder, e o nome de Deus não será glorificado na sua vida. Para concluir, não ore, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você não estiver disposto, irmão, a abrir mão do seu reinado particular. O que é isso, pastor? Reinado particular. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
Você não pode dizer: pois o teu reino, o poder e a glória para sempre, amém, se você não for capaz, irmãos, de se esvaziar de você mesmo para receber este reino em sua vida. Se você não for capaz de deixar os seus pensamentos egoístas para deixar que Deus seja o centro da tua vida. Se você disser que não aceita ser humilhado por ninguém, você não tem como dizer: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que o último será o Evangelho é diferente. Aquele que se coloca por cima, amanhã vai estar por baixo. Mas aquele que humildemente chega aos pés do Senhor, amanhã estará por cima. Então nós não podemos dizer: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, se nós não negarmos todos os dias a nós mesmos. E essa parte é difícil, porque a pior coisa que existe para mim mesmo é o meu próprio eu. Quando alguém fala assim: eu não mudo, já começou errado, porque o Evangelho ele é de mudança. Quando alguém diz: eu nasci assim, eu vou morrer assim, já está não podendo orar, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Por quê? Porque o Evangelho ele faz mudança. Eu era assim, mas agora Cristo me libertou e agora eu sou assim. Eu era assim, mas agora Cristo me restaurou e agora eu sou assim. A mudança ela é total, irmãos. A mudança ela é de 360 graus. A conversão ela é total. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais, porque Cristo me restaurou, me resgatou, me limpou, me libertou. Então agora eu abro mão de todas as minhas paixões, de todos os meus desejos, de todas as minhas vontades, porque o reino é teu, o poder é teu e a glória é tua, em nome de Jesus. Finalmente, irmãos, se você não quiser se comprometer essa noite com tudo isso que foi pregado aqui essa noite, com tudo isso que foi ministrado, se você não quiser se comprometer com essa oração, não diga amém, porque quando você diz amém, você está dizendo: assim seja, eu concordo. Mas se você esta noite entendeu, você pode glorificar o nome do Senhor e dizer amém em nome de Jesus. Se você entendeu que você precisa ter Deus como Pai, se você entendeu que você precisa buscar as coisas que estão no céu, se você entendeu que o nome de Cristo precisa ser santificado na sua vida, se você entendeu que você precisa fazer alguma coisa para o reino de Deus, se você entendeu que o que tem que prevalecer é a vontade dele e não a nossa, se você entendeu que você deve compreender que ele é o Deus provedor, é o Jeová Jiré, se você entendeu que você deve liberar o perdão para que Deus te perdoe também, se você entendeu que você tem que parar e colocar um ponto final nessa sua prática de querer se reconciliar hoje e pecar amanhã, se você entendeu que você tem que abrir mão daquilo que é seu, abrir mão do seu ego, abrir mão dos seus desejos, para que o reino, o poder e a glória dele esteja em nós, você pode esta noite dizer amém em nome de Jesus. Você pode aí na sua casa dizer amém em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém em nome de Jesus. Se você